Em defesa do Evangelho puro e simples, entra no ar pela Rede do Bem FM, programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Aleluia, glória a Deus. Queria mandar um abraço a alguns irmãos e irmãs que sempre ficam ouvindo a programação. Um culto a Deus que nós fazemos através do rádio, ou tentamos glorificar a Cristo, não sendo pedra de tropeço para os irmãos. Nós fazemos essa programação para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Deus, e somos gratos pela vida de cada um. Então um abraço aos irmãos lá do bairro Bom Retiro, Sumaré, que eu sei que sempre estão ouvindo. Outros irmãos, eu peço que vocês orem pela minha vida, orem pela minha casa, orem pela minha família. Sou carente das orações, da intercessão dos irmãos. Continue orando por nós, orando para que o Senhor continue sendo honrado e glorificado acima de todas as coisas. Tá ok? Vamos à palavra de Deus. Hoje eu quero tratar sobre os desejos carnais que produzem profetas da falsa prosperidade. Eu, como alguns outros, nós somos combatentes desses falsos profetas, dessa falsa prosperidade que eles pregam. Mas uma coisa nós temos que admitir: as pessoas, os desejos carnais das pessoas é que produzem esses profetas. São produzidos pela vontade, pela concupiscência, né? Pelas cobiças dos próprios homens. A demanda é muito grande, então tem bastante. Eu sei que é bíblico, o Senhor falou que assim seria, mas infelizmente nós temos que rever e olhar para dentro de nós para saber se não somos nós que estamos alimentando esses falsos profetas. Se não é o que você está desejando no seu coração que está alimentando esses falsos profetas. Isaías 3, versículo 12, o livro de Isaías, do profeta Isaías 3, versículo 12, eu vou me apoiar também na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 4, mas eu vou trabalhar Ezequiel, na verdade 13, ao longo da palavra. Mas vamos iniciar com o profeta Isaías 3, 12, se você puder acompanhar. Se você não puder, ouça por gentileza. Diz assim: meu povo, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Isaías 3, 12. Meu povo, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, 4, no capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e voltando-se para os mitos, ou para as fábulas. Meus irmãos, você tem que pôr uma coisa na cabeça. Quando você ouve a palavra de Deus mesmo, ela vai causar duas coisas na sua vida. Ou ela vai te quebrar, vai te quebrantar, ou ela vai te endurecer. Então uma igreja apóstata não quer ouvir sobre justiça de Deus. Uma igreja apóstata não quer ouvir sobre justiça de Deus. Elas querem ouvir mensagens agradáveis, que não perturbe o seu estado atual. Até porque elas acham que a palavra vem de você. O que você está falando porque você é um frustrado, você é um fracassado, ou você é um santarrão se achando dono da verdade. É isso que as pessoas vão achar. Eles estão vivendo o sucesso, ou estão em busca dele, já que ele acha que está chegando o sucesso, a boa vida,
através da profecia do homem de Deus, do profeta da prosperidade. Ele acha isso. Então a igreja apóstata se recusa a qualquer tipo de correção. Por que você vê uma debanda de pessoas para esses pregadores da prosperidade? Por quê? Porque o cara vem na rádio e começa a falar aquela monte de papagaiada. Por quê? Para encher a igreja. Por que quando você prega a prosperidade você atrai multidões? Por quê? Simples. Porque satisfaz o estilo de vida daqueles que se ajuntam para ouvir sobre prosperidade. Eles correm para esses pregadores porque se sentem confortáveis e felizes com o que eles dizem. São pessoas materialistas, mundanas, como eles. Como eles. Você acha que eles querem renunciar a algo? Ou sacrificar? E o sacrificar aqui, porque sacrificar para eles é dar dinheiro. Ou sacrificar, consagrar no sentido santo da palavra, principalmente no grego. Ou ouvir sobre cruz ou sobre perdas. Você acha que eles querem isso? Eles querem comprar, adquirir, se divertir e buscar o lado social e pessoal. Então, se é isso que eu quero para a minha vida, realmente eu tenho que buscar pregador e igreja que ofereça exatamente isso. Eu vou buscar sobre Jesus Cristo, sobre cruz. Não, irmão, isso aí não, isso é coisa de fanático. Mas quando você está em amor, o amor ágape, com o Espírito Santo queimando em seu coração, Jesus Cristo está também em sua mente, você não consegue nem chegar perto desses lugares em que Cristo é escarnecido e trocado por mamon, trocado pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, pela ganância. E nessa geração de crianças espirituais, de cristãos que vivem sendo bajulados, você não sabe o que pregar. Você não sabe. Porque se você prega isso, você ofende um grupo. Se você prega aquilo, você ofende outro grupo. E você tem que pensar o seguinte, afinal de contas, é um negócio. E você acha que o cara vai chamar você para pregar o evangelho no negócio dele? Você tem que agradar a clientela. Você tem que agradar a clientela. Então, você vai convidar pregadores conforme tem o mesmo estilo e os seus desejos. Então, meus irmãos, se eu puder deixar um conselho para os pregadores de verdade, se eu pudesse deixar esse conselho, eu falaria a mesma coisa que Paulo falou. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Esqueça o que o povo diz e pregue a palavra de Deus. E eles vão se sentir ofendidos? Vão. Mas nós ofendemos a santidade de Deus todos os dias. E daí? Você está preocupado? E outra, uma igreja apóstata, ela sempre vai ter resistência à voz profética de Deus. E eu falo voz profética, quando eu falo profeta, para nós entendermos, depois eu até posso explicar melhor. Profeta do Velho Testamento, aquele que eis que te digo, que fica fazendo revelação. Não é isso, meu irmão. Mas para que a palavra corra e nós possamos entender. Então, a voz profética de Deus, a sua palavra. Eles irão dar tapinhas em suas costas. Eles vão até falar, nossa, que palavra boa, dura, etc. Mas, na verdade, eles rejeitam a palavra de Deus. E rejeitam a palavra de Deus com um sorriso condescendente. Mas você, faça como o profeta Ezequiel diz, lá em 33, versículo 3, 4. Vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então eles lisonjeiam com sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, segue os seus ídolos gospels. Porque esses ídolos têm vozes suaves aos ouvidos deles. Eles precisam da coceirinha no ouvido. Então alguns, através da palavra da verdade, até dizem amém. Ouve uma palavra verdadeira e fala amém. Mas com o seu coração endurecido, a palavra não afeta eles. Não muda nada.
eles já estão com as suas mentes cauterizadas. A igreja apóstata dos últimos dias não vai aceitar essa mensagem de arrependimento. Independente de quem pregue. Independente de quem pregue. Porque não vai ser aceita pela grande maioria, pela massa. Por isso, se você quiser ser um pregador bem sucedido, um cara agradável, não pregue essa doutrina. Se você quiser ser um cantor gospel famoso e ganhar dinheiro, não cante a sã doutrina. Não cante o evangelho. Cante música secular mesmo. Cante música secular. Já está na moda mesmo isso, né? Já estão pregando isso em púlpitos. Ficou na moda. Então, você quer sucesso? Canta isso, querido. Canta isso. Essa mensagem será aceita por uma pequena, mas santa. A mensagem do arrependimento será aceita por uma pequena, mas santa noiva de Cristo. Porque a grande maioria disse não. Se você abrir Isaías 30, versículo 15 e 16, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram não. Nós vamos fugir a cavalo e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Por isso, meus irmãos, ouçam a mensagem do Espírito Santo para estes últimos dias. Arrependendo-se e descansando em Cristo. Porque essa é a nossa única esperança. Na verdade, é a única esperança que restou para a igreja. Significa, meu irmão, não fugir a cavalo. Significa voltar a Ele com todo o seu coração e largar o mundo. Diga sim e fuja para Ele. Para Ele. E eu iniciei, meus irmãos, falando Isaías e disse que apoiaria Ezequiel para transmitir essa mensagem, meu irmão. E Ezequiel lutou sozinho contra todos os falsos profetas de Israel. Todos os falsos profetas de Israel. E esses profetas não tinham qualquer mensagem de retidão, nem de julgamento, e muito menos sobre o pecado. Eles só profetizavam a paz, vida boa, conforto e prosperidade, o céu na terra, que eles oferecem hoje. O capítulo 13 de Ezequiel é a palavra direta do Senhor contra os pregadores e profetas que contentam o povo com mensagens carnais, que eles dizem que receberam de Deus. Que eles dizem que receberam de Deus. Mensagem que apenas tem o objetivo de deixar o povo de Deus à vontade diante de um iminente julgamento. Você lendo o versículo 17, Deus manda profetizar contra as falsas profetisas também. Isso é muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos tempo onde mulher de pastor virou pastora. Mulher de apóstolo ou vira apóstola ou bispa. Porque não pode ser maior que o homem, né? Afinal de contas, eles são bíblicos, né? Então, a cobertura tem que ser do homem, né? Tem que ser cobertura espiritual de homem, né? Porque mulher não pode, né? Então, eles são bíblicos. E contra as falsas profetisas, no versículo 17 diz: Tu, ó filho do homem, põe-se contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração, profetiza contra elas. E de fato esses falsos profetas, não estando satisfeitos em profetizar prosperidade, sentados em suas mansões e leitos confortáveis, alguns até de marfim, ainda mandam que suas mulheres profetizam. Ainda mandam que suas mulheres profetizem. E acrescenta almofadas para os braços. No versículo 18, ai dos que cosem almofadas para todos os sovacos. Eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vos caçais as almas com aves. No versículo 20. Ezequiel ficou horrorizado ao ver os falsos profetas e profetisas criarem um meio de fazer o povo de Deus sentir-se confiante diante do desastre. Você consegue enxergar o desastre que está chegando pela frente, meus irmãos e minhas irmãs? Ezequiel 14, versículo 3 e 5 diz: Esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face,
porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O meio gospel criou ídolos. É mentira minha, meus irmãos. É mentira. Você vai atrás do curandeiro fulano de tal e ele só gloria a sua obra. Aí você fala, quem curou? Ah, foi Jesus. Se você vir uma página onde nós estamos lendo, uma página atrás aí sobre a verdadeira mensagem do Senhor, onde também está Ezequiel no capítulo 12, do versículo 19 e 20, ele diz assim: assim diz o Senhor acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. As cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação. Sabereis que eu sou o Senhor. Essa era a palavra do Senhor. A vinda do Senhor será em julgamento, meus irmãos. E parece que isso a igreja ela esqueceu, ou não interessa para ela falar sobre isso. Então, enquanto Ezequiel prosseguia chamando o povo à humildade, à humilhação e ao arrependimento, procurando prepará-lo para o julgamento que se aproximava, esses profetas de almofadas continuavam profetizando sonhos e imaginações de seus próprios corações. E Deus não falava nada a eles. Apesar de eles começarem suas falas com: ouvi a palavra do Senhor, Deus falou comigo. Só que, na verdade, o que Deus disse sobre eles foi o seguinte: eu não os enviei. Eles não estão falando por mim. Ezequiel 13, versículo 6. Tiveram visões falsas de adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Ezequiel, ele gritou, ele trovejou a palavra de Deus sobre eles. Quando as pessoas se juntavam para ouvir as suas mensagens agradáveis, os profetas de Israel que profetizavam de Jerusalém, e vem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Versículo 16. No versículo 3 de Ezequiel 13 diz: assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. E com Jeremias repetiu a mesma coisa. A mesma coisa. Jeremias 26:6. Jeremias, um verdadeiro profeta de Deus, ele levantou-se diante da casa do Senhor e bradou: então farei esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Desculpa que às vezes a garganta fica com um bigarro, meus irmãos. E eu queria explicar um pouquinho, fazer uma pausa nessa explicação sobre a casa como Siló. Quando Jeremias pregou para o povo judeu, 600 anos antes do nascimento de Jesus, mais ou menos, ele aceitou uma tarefa árdua, difícil. Porque aquele povo, o povo de Judá, habitava na mesma terra por mais ou menos 800 anos. Uma terra recebida da promessa de Deus após a morte de Moisés, que foi o grande líder, aquele que Deus deu a lei. E durante esse tempo a nação sofria várias vezes nas mãos dos seus inimigos. Porque era desobediente, então recebia castigos merecidos. Eles desobedeciam a Deus. Então, apesar das guerras, apesar das secas e pragas, o povo permanecia na terra, dada aos descendentes de Abraão. Então nós vemos que durante os 3 séculos que isso aconteceu, procederam o trabalho do profeta Jeremias, o povo teve ainda outro motivo para se sentir seguro. Porque uma segurança, uma proteção de Deus. Porque desde o término das grandes obras de construção conduzidas pelo rei Salomão, os judeus confiavam na presença do templo em Jerusalém. O templo representava a presença de Deus no meio daquela nação e foi visto como garantia de segurança para aquele povo. Se o verdadeiro Deus do universo escolheu Jerusalém como sua habitação, qual nação inferior, com seus falsos deuses,
com seus deusinhos, teria condições de vencer Judá. Então esse sentimento de segurança foi bem descrito por uma palavra de Jeremias, que ficou até conhecido como um refrão. Porque como uma forma de crítica do profeta, Jeremias transmitiu as palavras de Deus sobre a confiança que eles haviam no templo. Jeremias 7,4: Não confieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E é interessante ver que existe um contraste entre essa tripla afirmação com outra expressão tripla também, que é do profeta Isaías 100 anos antes de Jeremias, lá em Isaías 6,3, e clamavam um para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, ao invés de confiar no próprio Deus, que é santo, os judeus da época de Jeremias confiavam no local onde seus antepassados o adoravam. Um edifício construído por homens se tornou mais importante do que Deus, do que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o glorioso Deus. E para corrigir a falsa noção de segurança num local físico, Deus citou um lugar conhecido como Siló. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio diz habitar o meu nome, e vede que eles fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Jeremias 7,12. Então a nação de Israel habitava na terra prometida por quase 500 anos antes de Salomão construir o templo em Jerusalém. E durante as primeiras gerações, a Arca da Aliança, que era um móvel que representava o trono de Deus, permaneceu em Siló, uns 30 quilômetros mais ou menos ao norte de Jerusalém, lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 1,3. E naquela época o povo valorizava mais a presença da arca do que a presença de Deus. E devido à maldade de Israel, Deus permitiu que seu exército fosse derrotado e que o inimigo tomasse a arca. É uma passagem conhecida. Então o aviso fica claro: Deus traria castigo sobre Jerusalém como havia feito em Siló. Essa era a mensagem. Os judeus não haviam aprendido a lição de Siló e caíram no mesmo erro. Jerusalém e seu templo foram destruídos pelos babilônios. Poucos anos depois dessa mensagem de Jeremias, e depois de algumas gerações, construíram outro templo no mesmo local, Herodes. Mas ainda não foram fiéis ao Senhor. Deus usou o Império Romano para destruir aquele templo também. E mais alguns séculos se passaram. E aí surgiu uma outra igreja sediada em Roma e tomou lugar de Siló, e tomou lugar de Jerusalém, no pensamento de milhões de cristãos. E mesmo quando houve a reforma, nós estamos aqui no ano de 500 anos da reforma, mesmo confrontando-os com os erros na doutrina e nas práticas da igreja romana, muitos adeptos continuam confiando nela para garantir a sua salvação. Nos dias atuais, alguns que protestam contra essa igreja romana agem da mesma forma. Esses falsos profetas, esses apóstolos fraudulentos, eles constroem grandes organizações e templos bilionários. Tudo isso para impressionar os infiéis. Até ousam descrever esses lugares que ostenta com nomes pretensiosos, que lembram, inclusive, grandes templos, como o Templo de Salomão. Então, o que você vê são esse mesmo problema. Então, entenda, quando ele fala de Siló, que nós estamos vivendo num contexto muito parecido como Israel viveu com o Templo de Jerusalém, e nós vivemos agora, porque as pessoas acreditam que elas vão em templos construídos por mão de homens buscar a sua bênção, prometida por esses falsos profetas, gananciosos. Então o problema seja em Siló, em Jerusalém, Roma, Campinas, no Brasil, é o mesmo quando as pessoas acham segurança nos locais ou nos sistemas construídos por homens. Não honram a Deus e deixam de confiar no próprio Deus.
não apontam mais Jesus Cristo, apontam para suas denominações, apontam para pastores, presbíteros, apóstolos, profetas, não apontam mais para Jesus. E se a palavra não aponta para Jesus, ela é falsa. É uma falsa pessoa que está pregando e falando. Se Cristo não é o principal na sua própria palavra, são pessoas falsas que estão falando. Por mais que citem o nome de Jesus, mas a glória no final não é para Jesus, é só você reparar. Então os sacerdotes desviados e profetas de almofadas lançaram mão do profeta Jeremias, dizendo-lhe: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fiquei sem moradores. Jeremias 26, 8 e 9. Os profetas da falsa prosperidade incitavam o povo contra Jeremias, que na verdade era o profeta do julgamento, dizendo-lhe: Jeremias é digno de morte por causa de suas falsas profecias. Você vê agora, o pastor Paulo Júnior falou de um falso profeta, o cara ficou bravo. Falando, mas só tem um problema dessas pessoas. Chama-se Bíblia. A Bíblia é contra eles. Não adianta a pessoa não julgueis, porque o argumento deles não se segura na Bíblia. Não se segura. As atitudes não se segura. A pessoa que vem de unção de prosperidade vai falar o quê? É um falso profeta. Jeremias 26:16, ele teria sido morto por aqueles profetas de almofadas, caso os príncipes da casa do rei não tivessem livrado de suas mãos. Então disseram os príncipes e todo o povo ao sacerdote e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Uma coisa eu garanto para você, meu irmão: você vai pregar o evangelho até a hora que Deus quiser. Ninguém põe a mão em você até a hora que Deus permitir que ponham. Então não tenha medo. O que eles podem fazer comigo? Ou com outros que pregam o evangelho? Matar? O Senhor falou: não tenha medo daquele que pode matar o corpo. Tenha medo daquele que pode matar o corpo e lançar a sua alma a perecer no inferno eternamente. Jeremias continuou profetizando sobre o julgamento divino sobre a nação, enquanto os profetas da falsa prosperidade continuavam a zombar dele e prosseguiam espalhando seus próprios sonhos e profecias de paz e prosperidade. Jeremias desafiou-os dizendo: o profeta que profetizar paz, quando se cumpra a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a que o Senhor na verdade enviou. Jeremias 28, 9. Então a primeira impressão parecia que Jeremias era um falso profeta, uma vez que havia certa paz e prosperidade. E como que esses caras querem falar que eles são verdadeiros? Olha a obra, eles acham que crescimento de igreja é a aprovação de Deus. Olha, essas pessoas já foram aprovadas por Deus, olha o crescimento. Meu Deus do céu, aonde está isso na Bíblia? Que crescimento de igreja é a aprovação de Deus? Pelo contrário. Se der tempo, nós vamos ver um pouquinho mais à frente que o Senhor quis dar o reino a um pequeno rebanho. Pequeno. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Poucos. Eu sei que esses poucos são bastante gente, mas não é, de longe, a grande maioria das pessoas. Então parecia que Jeremias era um falso profeta, uma vez que naquele momento havia uma certa paz e prosperidade como agora. Mas de repente surgiu Nabucodonosor, com seu poderoso exército perante as portas de Jerusalém. E Jeremias havia falando, e a cidade foi saqueada. A casa de Deus tornou-se como a cidade de Siló, e o povo da cidade foi levado cativo. O Senhor Jesus, quando chegou, diz: é chegado o tempo, é chegado o reino. Então os profetas da falsa paz e falsa prosperidade fecharam a boca envergonhados. Mas aí já era tarde demais. Esses tais falsos profetas continuam em nosso meio.
Eles usam as Sagradas Escrituras no campo das profecias, nas suas mensagens de prosperidade. Eles introduzem bastante passagens bíblicas. Verdade que totalmente fora de contexto bíblico. Não se sustenta nem na primeira, no versículo anterior e nem no posterior. Não se sustenta o que ele está falando. Por isso, é falsa a mensagem que eles pregam. Sua pregação não é a da mensagem da cruz, nem a da santidade e da separação deste mundo e do mal. Eles não exigem qualquer compromisso de seus seguidores. Raramente eles falam em pecado, em julgamento dos ímpios. Eles detestam e evitam falar em sofrimento e dor. Dizem eles que você passa dificuldade porque você é um incrédulo, que não tomou posse da profecia deles. Eu não sei o que é tomar posse, mas vamos pular essa parte aí. E fala que você é pobre, que você está pobre, doente, porque não lança a mão de seus direitos diante de Deus. Qual que é o meu direito diante de Deus? Como que eu tomo posse desse direito que eu tenho diante de Deus? Qual que é o meu direito diante de Deus? Eu queria saber qual que é o meu direito diante de Deus. A única coisa diante de Deus que é o meu direito de nascença é o inferno. E ele exerce misericórdia, graça e amor através do teu filho. Então os pregadores da prosperidade estão formando, na verdade, essa igreja. A igreja de Laodiceia, eu já até preguei uma vez sobre isso. Eles têm preparado o caminho para o anticristo. Tem preparado o caminho para o anticristo. Os pregadores e profetas do conforto, da paz e prosperidade estão formando a igreja de Laodiceia, mencionada lá em Apocalipse 3, a igreja dos últimos dias, uma igreja morna que está sempre a falar em prosperidade, riquezas e tudo mais que o corpo possa necessitar. E lá em Apocalipse 3,17 diz: como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. A grande maioria das igrejas da atualidade tem líderes, mestres e cristãos cujo assunto principal são essas coisas de que estamos falando: paz e prosperidade. E é claro, é a palavra de Deus sobre esse assunto. Na igreja de Laodiceia, eles reivindicavam abertamente riquezas, mais propriedades e o fim de toda dor e pobreza. Decretando, profetizando, falando, eu decreto, eu profetizo, eu determino. Eles acham que a palavra deles tem poder. Então, diziam que ninguém teria necessidade de nada, nada mesmo. Mas Deus disse em Apocalipse 3,17: não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu? E sabemos que isso leva a uma grande desilusão. Cristãos fracos, débeis, crianças na fé, infelizes. É o que estamos vendo acontecer por toda parte no meio gospel. As pessoas ricas se aproximam das outras perguntando: você está enriquecendo? Não perguntam se você está crescendo no conhecimento de Cristo, se você está crescendo na fé, ou se você está buscando a face do Senhor, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Não. Ele pergunta sobre coisas, sobre bênçãos materiais, sobre essas coisas que eles perguntam. E aqueles textos, né, que nem Deuteronômio 28, que dá até dor na barriga quando você escuta aquilo. Olha, Deus me deu uma palavra em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos. Aí eles vão lá e falam: se você fizer o que o profeta está falando, e na maioria das vezes é dar dinheiro, você vai ter as bênçãos, que vai do versículo 1 a 14. Mas se você não fizer, esquece maldição. Nós vivemos no tempo da graça e o cara não é profeta da calamidade. Então do versículo 15 ao 68, você esquece. Passa um branquinho na sua Bíblia e risca. A sorte é que eles falam pela carne. Você imagina se fosse verdade o que Deus tinha dado para eles. Se você não cumprisse as maldições que viriam sobre você, no sentido de prosperidade terrena. Então você tem que saber qual que é a diferença entre os profetas, entre aspas, do culto da prosperidade e os verdadeiros homens que anunciam o culto verdadeiramente a Deus. Os cristãos que não sabem essa diferença correm perigo, mas corre perigo de vida, mas vida eterna. Não é perigo de vida aqui não.
Porque com tantos homens reunindo grandes multidões, é vital que se tenha discernimento do Espírito Santo. Os profetas do erro devem ser desmascarados pela verdade. A maioria deles parece sincero, com a carinha boa, e as suas palavras até parecem verdadeiras. Parecem homens do padrão bíblico que amam a Deus, porém o Senhor concebeu, ou concedeu ao seu povo meios infalíveis de provar que é verdadeiro e o que é falso. Primeira carta de João, capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E Jeremias, que nós estamos usando também, 14:14, diz assim: e ainda disse-me o Senhor, tudo isso que esses profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis. Doutrinas inúteis. E o engano de suas próprias mentes e corações. Eles estão enganados e enganam aqueles que os seguem. Então nós devemos provar cada pessoa e cada mensagem pela palavra de Deus na sua plenitude. Para você saber o que é errado, você tem que conhecer o certo. Para você não cair na mentira, você tem que conhecer a verdade. E aonde está essa verdade, meu irmão? Na Bíblia. Leia a Bíblia, meu irmão. Pegue esse livro e leia. Coma-o. Não no sentido real, no sentido figurado, por favor, irmãos. Pegue ele e leia como se fosse a última coisa que você teria que fazer na sua vida. Ore antes, dobre o seu joelho, ore e fala: Senhor, não me deixe no engano. Me mostre a tua verdade através da tua palavra. Isso é questão vital para você, meu irmão. É vital para mim. Se nós lêssemos a Bíblia um pouquinho só, nós não seríamos enganados por esses falsos profetas. Você não seria enganado por uma coisa tão simples como Malaquias 3:10, quando o cara fala de dízimo. Porque a pessoa que acredita em Malaquias 3:10 é nenê na fé. Não sabe nem o contexto do que está sendo aplicado. E isso eu não estou te incentivando a não dar oferta não, meu irmão. Não é isso não. Porque nós damos por amor, não por obrigação. Nós contribuímos e damos porque amamos a obra de Deus. Ajude homens e mulheres que precisam. Existem pastores sérios pregando o evangelho, poucos na rádio, que precisam da sua ajuda financeira. E não estou falando isso porque eu preciso. Porque eu não quero e não peço e não aceito. Mas tem irmãos que precisam. E nós damos dinheiro para esses vagabundos da fé. Eu não tenho outra palavra para falar. E eles dominam rádios e televisão, empesteando com essa maldita teologia da prosperidade. Então leia a Bíblia, meu irmão, leia. E veja algumas características de um verdadeiro profeta, entre aspas, pregador do Evangelho de Deus. João Batista anunciou Jesus na história de seu tempo. Depois desapareceu de cena bruscamente. Esse é o destino de todos os profetas verdadeiros. Ele diz assim em João 3:29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A satisfação de desaparecer toda vez que você estiver falando de Cristo. Me lembra do texto em Samuel sobre o profeta desconhecido. Falou a mensagem de Deus e ninguém sabia o nome dele. As pessoas não têm que me conhecer. Elas não têm que me admirar. Elas têm que ver Cristo na minha vida. E admirar Jesus Cristo pela mudança que Ele fez em nossas vidas. João está falando como é necessidade que Ele cresça e eu diminua, que eu desapareça. E João Batista foi decapitado porque João Batista não poderia fazer sombra a Jesus de maneira nenhuma.
que sejamos decapitados se fizermos sombras a Cristo. O verdadeiro profeta está escondido na cruz de Cristo. Ele não aceita a glória. Ele não aceita ser honrado por homens em lugar de Cristo. Ele não aceita fãs, ídolos gospel. Ele não aceita ter fãs. Não aceita. Porque a revelação de Deus está em Jesus Cristo. Não há outra revelação. O canon está fechado. A revelação de Deus está na tua palavra. Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Guarde isso. O verdadeiro pregador das boas novas de Deus tem uma visão de Cristo permanente e dominante em sua vida. É isso que ele faz. Ele proclama diante das pessoas, como Paulo falou, mas o que era para mim ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8. É Cristo, e é Ele só. Ele satisfaz plenamente as nossas vidas. Ele é tudo. Ele é a minha própria vida. É Cristo. E como ocorreu a Isaías, o verdadeiro homem de Deus, que contemplou o Senhor na sua excelsa glória, cai sobre o seu rosto, chorando os seus pecados e os pecados do povo de Deus. Assim, ele obtém a purificação de seus pecados e sai cheio de força através da majestosa visão celestial para pregar a Cristo. E ele falou, em Ezequiel 13:4, que nós estamos lendo, ele alertou ao seu povo dizendo que os profetas de Israel eram como raposas. Noutras palavras, os seus olhos não estavam fixos inteiramente em Deus, e sim cheios de cobiças, cheios de desejos carnais. Esses ditos pastores, mais falsos pastores, estragam as vinhas, tomando o melhor para si mesmos, porque o melhor é para eles. Você nunca vai alcançar a ter o que eles têm. Eles estão no topo da pirâmide. No topo da pirâmide. A mensagem desses falsos profetas era: Deus me disse que tudo vai bem, que nada vai acontecer de mal, que o crente só verá maravilhas, que para o crente não existem lutas, nem tribulações, que o desejo de Deus é sempre um só para todos, felicidade, prosperidade e paz. E Deus chama essa crença, essa doutrina de errado, de engano. E às vezes eu fico perguntando o que leva as pessoas a cair nesse trágico erro de pregar mensagens falsas para o povo. E tudo isso por ganância. Ezequiel 13:19. Profanar-se entre o meu povo por punhado de cevada e por pedaços de pão, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Na tradução, meu irmão, mais atualizada, contemporânea, esses profetas só pensam uma coisa em suas mentes: dinheiro e mentira. E então temos aqui um retrato completo de uma falsa, ou de um falso profeta da bênção. Sua imaginação não para. Eles não param, eles são criativos. São criativos. E apoderou deles a falsa ideia de que todos teremos permanentemente prosperidade. Até chegar no céu, porque no céu nós vamos ser mais prósperos ainda. Ele vive e age à base de trama, engano. É só vocês verem as campanhas. É só vocês verem o ano. Esse ano é ano de Davi, ano de Judá, ano de tocar chofar, ano de não sei quem, é ano de tudo, meu irmão. Como eu já falei aqui algumas vezes, é ano de tudo, menos anos de João Batista, Estevão, isso vai ser ano deles nunca. Então ele vive buscando dinheiro, e muito dinheiro. E para conseguir dinheiro, ele mente ao público, questão. E é o seguinte, a estratégia mudou. São prósperos, mas quando ele vai pedir dinheiro, vai falar para você assim: tá difícil.
preciso pagar isso, preciso pagar aquilo outro, não posso mexer no dízimo e na oferta, e eu preciso de dinheiro. Então eles vão tirar mais uma oferta. Eles já tiraram o dízimo e as ofertas, e depois eles vão com essa conversinha fiada e vai tirar mais uma para você sacrificar. Quem sacrifica 2 vezes, sacrifica melhor. Sacrificar para ele é dinheiro. Sacrificar 2 vezes o quê? Dá 2 vezes dinheiro para eles. Eu não acredito, né, meu irmão? E Miqueias 3:11 diz: os seus chefes dão as sentenças. Presta atenção, meu irmão. Talvez Miqueias esteja sentado em algum banco de alguma igreja. Aos seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda assim se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, como alguém poderá pregar a mensagem de bênçãos e de prosperidade contínua para uma nação e um povo que estão pouco passos do julgamento? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelinho que esmiuça a penha? E Jesus iniciou seu ministério dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu hoje, meu irmão, eu quero profetizar para você. Olha, eu quero profetizar para você algo de Deus. Você fala: nossa, Alexandre, você está profetizando? Estou profetizando. Eu vou falar para você a profecia que está na Bíblia, porque nós anunciamos a Bíblia, e a profeta, aquele que anuncia aquilo que o Senhor anunciou, e ele anunciou, e nós sabemos que ele anunciou através da tua palavra que está na Bíblia, e ele traz-nos bênção, ele nos abençoará, e ele traz-nos consolo, e o consolo está lá em Lucas 12, que diz: e não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Vendei os vossos bens e dai esmola. Não se apega às coisas desse mundo. Fazei para vós outras bolsas, outros apegos que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão nem traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Largue as coisas desse mundo. Largue as coisas desse mundo. E a bênção que eu quero falar para você, profetizar nesta tarde, não fui eu que falei. Foi o próprio Cristo. Foi o próprio Cristo. E ele não falou por mim, não. Ele falou por ele mesmo. Ele anunciou pela tua palavra. Porque ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu através da sua palavra. E Efésios 1, a partir do versículo 2, diz assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A quem tem a epígrafe diz assim: as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Versículo 3: bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou por ele, ou nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que bênção! Segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da sua plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da tua glória. Você precisa de mais bênção que essa? Seja abençoado nesses sábados. Seja abençoado pelo seu Senhor e Salvador, pelo seu pastor, pelo seu profeta, por aquele que de maneira nenhuma vai nos decepcionar, porque a palavra dele é fiel para se cumprir, item a item, vírgula a vírgula, ponto a ponto. Nenhuma palavra dele caiu em terra e jamais cairá. Seja abençoado por Cristo Jesus. Uma boa tarde. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.